The sermon, The Patriarch Abraham, was delivered on Friday evening, February 7th, 1964, at the fairgrounds in Bakersfield, California, United States of America. O sermão, O Patriarca Abraão, foi pregado no dia 7 de fevereiro de 1964, sexta-feira à noite, no Centro de Exposições em Bakersfield, Califórnia, Estados Unidos da América. The book of Genesis again, the 22nd chapter, beginning with the 15th verse. O livro de Gênesis novamente, capítulo 22, começando com o versículo 15. And we expect now just to speak for a few moments and start the service. E esperamos agora falar só um instante e começar a parte da pregação. Genesis 22, beginning with the 15th verse. Gênesis 22, começando com o versículo 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. And said, By myself have I sworn, saith the Lord. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, that in blessing I will bless thee, que deveras te abençoarei, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sands which are upon the seashore. e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como as areias que estão na praia do mar. And thy seed shall possess the gates of his enemy. E a tua semente possuirá as portas do seu inimigo. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. What a promise. Because of obedience. Que promessa! Por causa de obediência. Obedience is what God wants. Obediência é o que Deus quer. It was once said obedience is better than sacrifice. Certa vez foi dito que obediência é melhor do que o sacrificar. To obey the Lord is better than any sacrifice that you could do. Obedecer o Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer. We're facing now a grand text tonight, the patriarch Abraham, which was called the father of the faith. Agora estamos face a um grande texto hoje à noite. O patriarca Abraão, que foi chamado o pai da fé. Because that God made him the promise to inherit the earth and his seed. Porque Deus lhe fez a promessa de herdar a terra e a sua semente. And it's through Abraham, we being dead in Christ, become Abraham's seed and are heirs with him according to the promise. E é através de Abraão que nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros com ele conforme a promessa. Now Abraham was just an ordinary man. Wasn't something special. Agora Abraão foi apenas um homem comum. Não tinha nada de especial. God never called him, as far as we have any record, until he was 75 years old. Deus não chegou a chamar-lhe, quanto ao que temos em registro, até completar 75 anos. His wife, which was his half-sister, being 65 years old at the time. Sua esposa, que era sua meia-irmã, com 65 anos nessa ocasião. They'd probably lived together since they were very young. Eles provavelmente já estavam juntos desde que eram bem jovens. And she was barren, had no children. E ela era infértil, não tinha filhos. God called a complete separation, to separate himself from the rest of the world and from all of his people and from all of his kindred. Deus chamou para uma separação completa, para separar-se do resto do mundo e de todo o seu povo e de todos os seus parentes. There was a special thing for him to do. Havia algo especial para ele fazer. And when God expects you to do a special thing, he demands a complete separation from any doubt. E quando Deus espera você fazer algo especial, ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. You've got to come to full obedience, to obey what he says. Você tem que chegar à obediência completa, a obedecer o que ele diz. God demands it. You can't do it no other way. Deus exige. Você não pode fazer isso de forma diferente. And now he always sets an example, and that was his example. E agora ele sempre dá um exemplo,
E esse foi o seu exemplo. of a complete separation from all of his family, all of his kindreds, and so forth, to walk a life separated to God. Deu uma completa separação de toda a sua família e de todos os seus parentes e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Years passed, nothing happened. But still Abraham held on. He was not discouraged. Os anos passaram, nada aconteceu, mas ainda assim Abraão ficou firme, não desanimou. He never staggered at the promises of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. Ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Year by year, as it went by, no doubt, many critics come by and said, Abraham, father of nations, how many children do you have now? Ano após ano, à medida que passavam, sem dúvida que muitos críticos vinham e diziam: Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? That didn't stagger him. Isso não o fez duvidar. No child, and Sarah was past the time of life of bearing children, of course, way beyond menopause. Sem filho, e Sara havia passado do tempo de vida de dar à luz, claro, muito depois da menopausa, But still, Abraham believed God just the same. mas ainda assim Abraão cria em Deus do mesmo modo. He made preparations for the baby Ele fez os preparos para o bebê, because he knew and was fully persuaded that God could not make a promise that he wasn't big enough to back up. porque sabia e estava certíssimo de que Deus não podia fazer uma promessa que não fosse suficiente para sustentá-la. His seed should think the same thing. Sua semente deveria pensar assim mesmo. Regardless of how unreal it seems, how unnatural it seems to the natural mind, Independente de quão irreal pareça, quão inatural pareça para a mente natural, yet God cannot make a promise that He is not big enough to take care of. entretanto, Deus não pode fazer uma promessa que ele não seja suficiente para cumprir. We believe that same thing today. Every true seed of Abraham believes the same thing. Cremos nisso mesmo hoje. Toda semente verdadeira de Abraão crê nisso mesmo. No matter what circumstances in, Não importa as circunstâncias, how much knowledge we have accumulated, quanto conhecimento acumulamos, how many things has happened, quantas coisas têm acontecido, how natural it is to the natural mind, quão inatural seja para a mente o natural, how foolish it is, rather, to the natural mind. It doesn't make a bit of difference. quão insensato seja, ou melhor, para a mente natural, não faz nem um pouco de diferença. If God said so, that's it. Se Deus disse que é assim, assim é. And the seed of Abraham are settled upon, thus saith the Lord. That settles it. E a semente de Abraão está firmada no assim diz o Senhor. Caso encerrado. We find out 25 years later, no children. Verificamos que 25 anos mais tarde não havia filho. And still, God was faithful to keep His promise to Abraham. For Abraham believed God. E ainda assim, Deus foi fiel em cumprir a sua promessa a Abraão, pois Abraão creu em Deus. The little boy came on the scene, little Isaac. O menininho apareceu em cena, o pequeno Isaac. Then after little Isaac had come on the scene, then we find out that God gave him a double test. Então, depois do pequeno Isaac aparecer em cena, então verificamos que Deus lhe deu um teste duplo. He said this child, after being now about 115 years old, or 20, Abraham was, Ele disse, este filho, depois de ter agora 115 anos, ou 20, tinha Abraão. he said, I want you to take this, your only son, and take him up to the mountain that I will show you. Ele disse, quero que leves este, o teu filho único, e o leves até a montanha, que eu te mostrarei, And there offer him up on this mountain for a sacrifice. e lá oferece-o nessa montanha como sacrifício. In other words, destroy every evidence that he had that the promise would be fulfilled. Em outras palavras, destruir toda a evidência que ele tinha de que a promessa se cumpriria. That's taking away all the natural things. Isso é tirar todas as coisas naturais. And Abraham said, I received him as one from the dead. E Abraão disse, eu o recebi como se tivesse ressuscitado. And I'm fully persuaded that he's able to raise him up from the dead. E estou certíssimo que ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. That's the people now, the seed of Abraham, because he raised us from the dead. Assim é com os que agora são a semente de Abraão, porque ele nos ressuscitou dos mortos. We were dead in sin and trespasses. Estávamos mortos em pecados e ofensas. And he who was able to change my mind, change my thoughts,
change my nature, change me all over. E aquele que foi poderoso para mudar a minha mente, mudar meus pensamentos, mudar minha natureza, mudar-me completamente. He can do as he pleases. Ele pode fazer o que lhe agrada. Whatever he says, I believe it's the truth, and every seed of Abraham believes the same thing. O que ele disser, eu creio que é a verdade, e toda semente de Abraão crê nisso mesmo. Abraham, not disobedient to God, taking the little boy, Abraão, não desobediente a Deus, pegou o rapazinho. and on this morning told the servants, you wait here with the mules, E nessa manhã disse aos servos, esperem aqui com as mulas. and the son and I will go yonder to worship, and he and I will return. E o filho e eu iremos além para adorarmos, e eu e ele voltaremos. Oh, how is he going to do it? Oh, como ele ia fazer isso? When he goes up to the top of the mountain to take his own son's life, Quando ele sobe ao topo da montanha para tirar a vida do seu próprio filho, yet he says, the child, the lad, and I will return. entretanto ele diz, o filho, o rapaz e eu voltaremos. He knew that something had to happen. Ele sabia que algo tinha de acontecer. And he didn't know just how God was going to do it. That isn't his question. E ele não sabia exatamente como que Deus ia fazer aquilo. Não era essa a questão. He knows that God promised it. Ele sabia que Deus tinha prometido. That's all we care to know. God promised it. É só isso o que nos importamos em saber, que Deus prometeu. How's it going to be? I can't tell you. But God said so. Como será? Não posso lhe dizer, mas Deus disse que sim. He'll send Jesus Christ the second time. He will come in a physical form. Ele enviará Jesus Cristo pela segunda vez. Ele virá em forma física. He will claim his own. Ele declarará a posse dos que são seus. There will be 1,000 years millennium reign upon this earth with him, with the redeemed. Haverá 1000 anos, um reino milenar sobre esta terra, com ele, com os redimidos. That's what he promised. And we are looking for that hour to approach. É isso o que ele prometeu. E esperamos a chegada dessa hora. He promised to heal the sick, to raise the dead, to cast out devils. Ele prometeu curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. He promised to do it. He's the same yesterday, today, and forever. Ele prometeu fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. How? I don't know. He promised to do it. We believe it. That settles it. Como? Não sei. Ele prometeu fazê-lo. Nós cremos. Assunto encerrado. When a man believes God, he believes all he says. Quando uma pessoa crê em Deus, ela crê em tudo o que ele diz. And that's the way Abraham believed God. E é assim que Abraão creu em Deus. Now he was asked to destroy every evidence that his promise to be taken care of. Agora, ele recebeu o pedido de destruir toda evidência que a promessa dele seria cumprida. But he was persuaded that God could do it. Mas ele estava certo de que Deus podia fazê-lo. Now, not only did he give this great promise, he gave it to his seed also. Agora, não somente ele deu esta grande promessa, mas também a deu à sua semente. And because Abraham was faithful and kept the word of God that God promised him, E porque Abraão foi fiel e guardou a palavra de Deus que Deus lhe prometeu, and know that God could raise up this child, and he spared not his own child, e sabia que Deus podia ressuscitar este filho, e ele não poupou seu próprio filho, but God was a type of God giving his son, of course. mas Deus foi um tipo de Deus entregando seu filho, claro, As he packed the wood up the mountain and so forth, enquanto ele subia a montanha carregando a lenha e assim por diante. this Christ later packed his own sacrifice block up the hill to where he was crucified. Como Cristo mais adiante carregou seu próprio bloco para sacrifício, morro acima, para onde ele foi crucificado. We realize that in doing this, it pleased God so well to see that Abraham loved him above everything on earth, even his only son. Nós entendemos que nisto, ao fazer isto, isso agradou muito a Deus, ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra, até o seu próprio filho. He loved him above what anybody could say, anybody could do. He still loved God enough to believe his word. Ele o amava acima do que qualquer pessoa pudesse dizer, do que qualquer pessoa pudesse fazer. Ainda assim, ele amava Deus bastante para crer em sua palavra. All Abraham's seed believes God like that. Todos da semente de Abraão creem em Deus assim. They are believing God. Eles estão crendo em Deus. And we know that it pleased God so well that here's what he said. E sabemos que isso agradou tanto a Deus que foi isto o que ele disse. Thy seed
shall possess the gates of its enemy. Thy seed shall possess the gates of its enemy. A tua semente possuirá as portas de seu inimigo. A tua semente possuirá as portas de seu inimigo. Remember that thus saith the Lord. Lembre-se, isso foi o assim diz o Senhor. Abraham's seed believes that. A semente de Abraão crê nisso. If you're genuine seed of Abraham, the faith that Abraham had in God, it's in you. Se você for semente genuína de Abraão, a fé que Abraão tinha em Deus está em você. And you believe that what God has said, God keeps His promise. E você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumpre a sua promessa. And He said, now remember, He only made this promise to Abraham after He had given him a test. E ele disse, agora lembre-se, ele somente fez esta promessa a Abraão depois de ter lhe dado um teste. The seed of Abraham must first be tested to see if they really believe the word. A semente de Abraão deve primeiro ser testada para ver se realmente crê na palavra. Remember, the only way that he could keep the promise of God, because he believed the promise of God. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus, porque ele cria na promessa de Deus, And was tested whether he believed it or not. e foi testado para ver se ele cria nela ou não. We're brought to that test. The seed of Abraham today is brought to that test. Nós somos levados a esse teste. A semente de Abraão hoje é levada a esse teste. Will we take God's word or we take what man said about it? Aceitaremos a palavra de Deus ou aceitaremos o que o homem disse a respeito dela? Will we take what some organization has made up as a creed and accept that, or do we take what God said? Tomaremos o que alguma organização criou como credo e aceitaremos isso, ou tomaremos o que Deus disse? If God's word is true, we believe God's word regardless of what anything else is. Se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus, independente do que qualquer outra coisa seja. We let every man's word be a lie and God's be the true seed of Abraham. Deixamos que a palavra de todo homem seja mentira e que a de Deus seja a verdade, a verdadeira semente de Abraão. But before you can become that true seed, you've got to go through the test like Abraham did himself. Mas antes de você se tornar aquela verdadeira semente, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. He promised not only to Abraham, but his seed would possess the enemy's gates. All mine. Ele prometeu não somente a Abraão, mas que a semente dele possuiria as portas dos inimigos. Oh, que coisa! Just think, the patriarch was fully persuaded in his test of the promise of the Word of God was right. Imagine só, o patriarca estava certíssimo nisso, no seu teste da promessa da palavra de Deus, que estava certa. Regardless of what the circumstances was, he still believed the Word was right. Independente de quais fossem as circunstâncias, mesmo assim, ele creu que a palavra estava certa. Abraham, the great patriarch, never wavered in faith when he was brought to that testing time. Abraão, o grande patriarca, não duvidou quando ele chegou àquela hora do teste. He believed that God was able to raise him up from the dead. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. He believed it because God made the promise. Ele creu nisso porque Deus tinha feito a promessa. And when God made a promise that He'd be the father of nations, and he believed that that was so. E quando Deus fez a promessa de que ele seria o pai das nações, e ele creu que foi isso, He didn't know how it would be. e ele não sabia como seria, When the baby come after you trusted 25 years and asked to destroy the baby. quando o bebê chegou depois de ter confiado 25 anos, então ele recebeu o pedido de destruir o menino. He still knew that God's promise was true, and He gave His son. Mesmo assim, ele sabia que a promessa de Deus era verdadeira e entregou seu filho. His seed, the same thing. É a mesma coisa com a semente dele. The promise of God is the seal to those who are the seed of Abraham. A promessa de Deus é o selo para os que são a semente de Abraão. The promise is a seal, a signed witness. A promessa é um selo, uma testemunha assinalada. And when we believe every promised word, then the seal is given to us to confirm the promise by.
E quando cremos em toda a palavra prometida, então o selo nos é dado, para por isso confirmar a promessa. See, if we being the seed of Abraham, we go through the test whether we're going to believe the Bible or not. Veja, se nós, sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver se vamos crer na Bíblia ou não. The Bible is the Word of God because it is God. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela é Deus. And then after you went through the test to believe, E então, depois você passou pelo teste para crer. when some of them says, the days of miracles is past, if you accept that, that's contrary to the Word. Quando alguns dizem, os dias dos milagres já passaram, se você aceitar isso, isso está contrário à palavra. If you say you do not receive the Holy Ghost today, there's no such a thing, just the 12 apostles received it. Se você diz, não se recebe o Espírito Santo hoje, não existe tal coisa, só os 12 apóstolos o receberam. The Word says, Peter preaching it on the day of Pentecost, A palavra disse, Pedro pregando-a no dia de Pentecostes, he said, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. ele disse, arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. For the promise is unto you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão distantes, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. That's just exactly what it means. É exatamente isso que ela quer dizer. It's now, if you're ready to take the test of God's acid test and follow that prescription, Agora, se você estiver pronto para fazer o teste de ácido de Deus, e segue essa receita, I'm telling you, you'll find out that God keeps His word if you'll believe it. That's right. que eu estou lhe dizendo, você descobrirá que Deus cumpre a sua palavra, se você crer nela. Isso mesmo. But you've got to go through that because that's the seal. Mas você tem que passar por isso, porque esse é o selo. When you can receive it, then you will receive the promise. Quando você puder receber isso, então você receberá a promessa. Because it's God's prescription, the way we should do it, and that's the way we've got to follow it. That's what He said. Porque ela é a receita de Deus, o modo que deveríamos fazer. E é assim que temos que segui-la, justamente o que ele disse. Now, not just to some, but to whosoever believeth, whosoever repenteth, whosoever believeth. Agora não é só para alguns, mas para todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que crê. It's to all generations, to all peoples. Whosoever wants to believe it. É para todas as gerações, para todos os povos, todo aquele que quer crer nela. And faith in God's word brings you to this promise. E fé na palavra de Deus traz você até esta promessa. Then and then only can you have power to possess the seal of the promise. Então, e só então, você pode ter poder para possuir o selo da promessa. And the promise that we receive, the seal, is the baptism of the Holy Ghost. That's right. E a promessa que nós recebemos, o selo, é o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. For that is God in form of spirit, you being His word in you, then He comes in. Pois isso é Deus em forma de Espírito, você sendo a palavra dele dentro de você. Então ele entra. If you receive the word in you, the Holy Spirit is the only thing that can make that live. Se você receber a palavra dentro de você, o Espírito Santo é a única coisa que pode fazer isso viver. And then you have the promise of possessing the gate of every enemy that tries to attack you. E então você tem a promessa de possuir a porta de todo inimigo que tente atacá-lo. Isso mesmo. God promised it. And it's so. Deus prometeu, e assim é. Now remember, you can only do it then and then only after being tested by the Word. Agora lembre-se, você só pode fazer isso então, e só então, depois de ser testado pela palavra. Abraham was tested by the Word. Abraão foi testado pela palavra. Will you believe, Abraham, that you'll have the son? Yes. Você crê, Abraão, que terá o filho? Sim. The son come, now destroy him. Do you still believe it, Abraham? O filho veio, agora destrua-o. Você ainda crê, Abraão? I believe it yet, for you're able to raise him up from the dead. Creio ainda, pois tu és poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. And after that, he said, now
Your seed shall possess the gate of its enemy. Amen. E depois disso ele disse, agora a sua semente possuirá a porta do seu inimigo. Amém. After the test comes, Depois do teste vir, let's check up on some of the seed of Abraham in the natural seed, vamos verificar alguns da semente de Abraão, na semente natural. which we be today the spiritual seed. O que nós somos hoje é semente espiritual, But let's find out by the natural seed of some of them that believe the full promise of God and never quit. mas vamos encontrar pela semente natural alguns dos que creram na promessa completa de Deus e nunca que. I said, by the way, what does a Christian girl want to show her underneath skirt for? I can't understand that. Eu disse, aliás, para que uma moça cristã quer mostrar a sua nágua, não consigo entender isso. You're born again of God. You got the beauty of the Holy Ghost to show that what you are. Você nasceu de novo, de Deus. Você tem a beleza do Espírito Santo para mostrar que o que você é, você é. You got virtue that these scandal skirts don't have. That's right. Você tem virtude que essas mulheres de saia escandalosa não têm. Isso mesmo. Real woman of God that stands out with virtue, you might be laughed at and called old-fashioned. Uma verdadeira mulher de Deus que se destaca com virtude, talvez riam-se de você e chamem-lhe de antiquada. But you got something that they can't touch and done lost it and never can have it again. That's right. Mas você tem algo que elas não conseguem alcançar e já perderam e que nunca conseguirão ter novamente. Isso mesmo. You got virtue. That's what God looks for is virtue. See? Você tem virtude. É isso que Deus busca. É virtude. Está vendo? But the first thing, if there's a question in your mind, don't you do it at all. Mas em primeiro lugar, se houver dúvida em sua mente, não faça isso de modo algum. Don't you come in a prayer line if there's a question in your mind. Não venha à fila de oração se houver dúvida em sua mente. Don't you come unless you absolutely believe it emphatically. Não venha a menos que você creia mesmo, enfaticamente. There's not a wave in your mind at all but what you're going to be healed. Que não haja uma oscilação em sua mente de modo nenhum, mas que você vai ser curado. Then you'll go off this platform a well person. Então você sairá uma pessoa sã desta plataforma. Right. There's not a question in your mind at all. Isso mesmo, quando de jeito nenhum houver dúvida em sua mente. You must believe God, not make believe. Really believe. É necessário você crer em Deus, não fazer que crê. Realmente crer. And the seed of Abraham believes it because the Word said so. And that's the reason we believe it. E a semente de Abraão crê porque a palavra disse que é assim. E é por isso que nós cremos. Not because somebody's criticized, because somebody else said so, because God said so. That makes it the truth. Não porque alguém criticou, porque alguém disse que sim. Porque Deus disse que sim. Isso torna o que foi dito a verdade. God says that settles all questions. Quando Deus diz, isso encerra todas as dúvidas. He's the last word. He's the ultimate. Ele é a última palavra. Ele é o último. When God says anything, that settles it. There's nothing else can speak against it. Quando Deus diz alguma coisa, está acabado. Não há nada que possa falar contra isso. Every man's word be a lie, and mine be the truth. Seja a palavra de todo homem mentira, e seja a minha a verdade. Now, as we check some of these seeds, let's think. We think of the Hebrew children. Agora, enquanto verificamos algumas destas sementes, pensemos. Pensamos nos filhos hebraicos. I have here thinking of that on the Hebrew children after they had been tested against image worship. Eu tenho aqui, pensando nisso, nos filhos hebraicos, depois de terem sido testados contra a adoração de imagem. Now you remember the king said, whosoever will not bow down to this image shall be thrown into the fiery furnace. Agora lembre-se, o rei disse, todo aquele que não se inclinar a esta imagem será lançado na fornalha ardente. Now these children believed that God's word was right, that they should not worship any kind of an image. Agora, estes filhos criam que a palavra de Deus era certa, que não deveriam adorar nenhum tipo de imagem. But when they come to the showdown and they were tested whether they would. Mas quando eles chegaram à hora de mostrar isso e foram testados para ver se adorariam, When all the rest of the children down there received and went to the worship, quando todo o resto dos filhos da receberam e foram adorar, they went right on in the way the king said. eles foram exatamente do modo que o rei disse. They went with the popular thought of the day that they must do it. Eles acompanharam o modo popular de pensar daquele dia de que deveriam adorar.
And when they were tested whether they would worship images and break the Word of God, they stayed true to the Word. E quando foram testados para ver se adorariam imagens e transgrediriam a palavra de Deus, eles permaneceram fiéis à palavra. Regardless of the circumstances, they stayed true to the Word. Independente das circunstâncias, eles permaneceram fiéis à palavra. And when they threw him into the fiery furnace, God's promise was fulfilled. E quando os lançaram na fornalha ardente, a promessa de Deus cumpriu-se. They possessed the gates of their enemy. Eles possuíram as portas do inimigo deles. And there's a fourth man standing in there with a key that unlocked the heat from the fire. E houve um quarto homem que se encontrava ali com uma chave que destrancou o calor do fogo. And it could not do nothing but set them free. Amen. E isso não podia fazer outra coisa senão colocá-los em liberdade. Amém. When a man or a woman is ready to take the test, the acid test, Quando um homem ou uma mulher estão prontos para fazerem o teste de ácido, you see, they had to go in the fire. And then when they did, they was in the fire. veja você, eles tiveram que entrar no fogo. E então, quando entraram, estavam no fogo. And the only thing that taken place, this fiery test, only unlocked, took the bands off of their hands. E a única coisa que aconteceu, este teste de fogo apenas destrancou, tirou as ataduras de suas mãos. Many times God lets us, when we get all bounded up with the world, bound up, Muitas vezes, Deus nos deixa, quando nos amarramos todos com o mundo amarrados, He lets a fiery test come upon us where we have to make a decision. Ele deixa os testes de fogo virem sobre nós, onde temos que tomar uma decisão. And when we do that, the only thing a test can do, E quando tomamos, a única coisa que o teste pode fazer, when a real seed of Abraham is standing at the crossroads of a decision, and he makes his decision to serve God, he can only cut the bands loose and make us free. quando uma verdadeira semente de Abraão encontra-se na encruzilhada da decisão e toma a decisão de servir a Deus, só pode soltar as ataduras e nos libertar. Satan might give you a disease, he might give you one thing or another. Talvez Satanás lhe dê uma doença, talvez ele lhe dê uma coisa ou outra. How do you know it's not God got you on the crossroads to see what kind of a decision you'll make? Como você sabe que não é Deus que pôs você na encruzilhada para ver que tipo de decisão você tomará? They possessed the gate of the fire. Eles possuíram a porta do fogo. The fire could not burn them. There wasn't even a smell of fire upon them. O fogo não podia queimá-los, nem ao menos havia cheiro de fogo sobre eles. Because they know that they were the seed of Abraham and they stood for God in His Word. Porque sabiam que eram a semente de Abraão e tomaram uma posição por Deus e por sua palavra. They possessed the gates of the enemy and the fire could not burn them because they possessed the gates. Eles possuíram as portas do inimigo e o fogo não pôde queimá-los porque possuíram as portas. Later, there was a man, a prophet down there by the name of Daniel. Mais para frente, houve um homem, um profeta lá, chamado Daniel. He had the test whether he would serve one true God or not. Ele foi testado para ver se serviria um verdadeiro Deus ou não. When it come to that time where he'd serve one true God or worship a heathen God, he refused to do it. E quando chegou essa hora para ver se ele serviria um só verdadeiro Deus ou adoraria um Deus pagão, ele recusou fazê-lo. He throwed up the blinds and prayed to his God every day. Ele levantava a persiana e orava ao seu Deus todos os dias. He was took by that by a penalty of the federal laws and was thrown into a lion's den. E por isso ele foi levado sob pena das leis federais e foi lançado na toca de leões. A hungry bunch of lions roared out after him. Um bando de leões famintos rugiram atrás dele. What did he do? He possessed the gate of his enemy. The lions could not eat him. O que ele fez? Ele possuiu a porta do seu inimigo. Os leões não puderam comê-lo. God sent out a pillar of fire, an angel that stood between him and the lion. Deus enviou uma coluna de fogo, um anjo que se pôs entre ele e o leão. He possessed the gate of the enemy because he was tested to see whether he'd worship one true God or have a dozen heathen gods that he worshiped. Ele possuiu a porta do inimigo, porque foi testado para ver se adoraria um só Deus verdadeiro, ou teria uma dúzia de deuses pagãos que ele adoraria. So he stood the test and he possessed the gate of the enemy. Então ele suportou o teste e possuiu a porta do inimigo. The lion could not even touch him because God was with him.
O leão nem conseguiu tocá-lo, porque Deus estava com ele. God's promise stayed true, for he was a true seed of Abraham. A promessa de Deus permaneceu verdadeira, pois ele era semente verdadeira de Abraão. Moses, oh, another great one. He was tested also to see the promise that God gave him. Moisés, ó, outro grande homem, ele foi testado também, para ver a promessa que Deus lhe deu. I'll be with you when you go down there. Estarei contigo quando fores para lá. And when he stood before the impersonators of his gift, Jambres and Jambres tried to stand up and impersonate the very thing that Moses was commanded to do. E quando ele se encontrava diante dos imitadores do seu dom, Janes e Jambres tentaram se levantar e imitar aquilo mesmo que Moisés recebeu ordem de fazer. And God had called him, and he knew he was the one that was commissioned to do this. E Deus o havia chamado, e ele sabia que era o homem que tinha sido comissionado a fazer aquilo. And he stood there and performed the miracle as God told him to do it. E ele ficou de pé lá e realizou o milagre como Deus lhe disse para fazer. And here stood the impersonators to do the same thing, but it did not bother Moses. E aqui se encontravam os imitadores para fazerem a mesma coisa, mas isso não incomodou Moisés. He stood true to the Word of God, and he possessed the gates. Amen. Ele ficou fiel à palavra de Deus e possuiu as portas, amém, do inimigo. Because he stood true to the promise of God, no matter who was trying to impersonate it. Porque ele ficou fiel à promessa de Deus, não importava quem estivesse tentando imitar aquilo. What a lesson that is to every Christian. Que lição isso é para todo cristão. When you look around and see a hypocrite, you just remember he's trying to impersonate a genuine article. Quando você olha e vê um hipócrita, apenas lembre-se que ele está tentando imitar um artigo genuíno. But that only means there is one who is genuine. Mas isso só significa que existe um que é genuíno. Stand true to the Word of God, no matter what comes or go, keep His promise. Fique fiel à palavra de Deus. Não importa o que aconteça, guarde a promessa dele. Yes, Daniel stayed true to the Word of God. Sim, Daniel ficou fiel à palavra de Deus. No matter how many tried to impersonate him and everything else, he stayed true. Não importava quantos tentassem imitá-lo e tudo mais, ele ficou fiel. And he come for a purpose to take Israel out of Egypt and to take them into the promised land. Ele veio com um propósito, para tirar Israel do Egito e levá-los para a terra prometida. And when it come time for them to go into the promised land out of Egypt, there stood the Dead Sea in the way. E quando chegou a hora deles irem para a terra prometida do Egito, eis que na frente se encontrava o Mar Morto. And he possessed the gates of the water, and the gates flew open. E ele possuiu as portas da água, e as portas se abriram. The waters fell back, and Moses took Israel into the wilderness to the mountain where God commissioned him to bring them. E as águas se afastaram, e Moisés levou Israel para o deserto, para a montanha onde Deus o comissionou a trazê-los. Amém. He possessed the gates of the enemy. Ele possuiu as portas do inimigo. His father Abraham had that promise that his true seed would possess the gate of the enemy. O pai dele, Abraão, tinha recebido a promessa de que a sua verdadeira semente possuiria a porta do inimigo. And the gates of the water was closed and he could not get through, and that was the path of duty. E as portas da água fecharam-se, e ele não pôde atravessar, e esse era o caminho para cumprir o dever. He was supposed to bring those children to that mountain. God told him to. Era para ele levar aqueles filhos até aquela montanha. Deus lhe disse para fazê-lo. And there stood the gate in the way, and he possessed the gate of the enemy. E lá se encontrava a porta na frente, e ele possuiu a porta do inimigo. Joshua, a little later when they come to Kadesh Barnea, Josué, um pouco mais para frente, quando eles chegaram a Cades Barneia, which was the judgment seat of the world at that time, there Israel made its judgment. que era o trono de julgamento daquele mundo naquele tempo. Ali Israel encontrou seu julgamento. We find Joshua with Caleb and 12 others or 10 others. Encontramos Josué com Caleb e mais 12 ou mais 10. One out of each tribe was sent over to spy out the land they were ready to receive. Um de cada tribo foi enviado para espiar a terra que estavam para receber. And when they seen those great giants standing there, 10 of them felt so bad they said, E quando viram aqueles grandes gigantes que se encontravam lá,
10 deles sentiram-se tão abatidos que disseram: We cannot take it. It's too great. Why, look at the opposition we got. Não conseguiremos tomá-la. É demais. Ora, vejam a oposição que temos. But when they come back to bring the report, they brought an evil report. Mas quando retornaram para trazer a notícia, eles trouxeram má notícia. Why would they bring an evil report? If God told them, I have give you that land. It's yours. Por que trariam má notícia se Deus lhes disse: eu vos darei essa terra, é vossa? He told them down in Egypt, I have give you this land. It's a good land. It's flowing with milk and honey. Ele lhes disse isso no Egito: eu vos dei essa terra, é terra boa, ela mana leite e mel. But when they seen the opposition so great, 10 of them come back and said, we can't do it. Mas quando viram a enorme oposição, 10 deles voltaram e disseram: não conseguiremos tomá-la. It was Joshua. He stilled the people and said, we're more than able to possess it. Foi Josué que acalmou o povo e disse: somos mais do que capazes de possuí-la. We're more than able because why? He was looking at the promise. He was a true seed of Abraham. Somos mais do que capazes. Por causa do quê? Ele estava olhando para a promessa. Ele era uma verdadeira semente de Abraão. Regardless of what the opposition was, we can possess the gate because God promised the land. Independente de qual fosse a oposição, poderemos possuir a porta porque Deus prometeu a terra. And he possessed the gate. E ele possuiu a porta. Later on, when he brought the children of Israel down to the river, there stood in the month of April the great river swelling. Mais adiante, quando ele trouxe os filhos de Israel até o rio, lá se encontrava no mês de abril o grande rio se avolumando. The Jordan coming down out of the mountains and she spread across the plains. O Jordão descendo das montanhas e tinha se alastrado pelas planícies. Looked like the worst time in the year that he could be there. Parecia a pior ocasião do ano para ele estar lá. But yet he was Abraham's seed. No entanto, ele era semente de Abraão. He knew he had a promise and he was in a line of duty. Ele sabia que tinha uma promessa e estava cumprindo o seu dever. God gave him a vision how to do it, and he possessed the gates of the river. Deus lhe deu uma visão de como fazer aquilo, e ele possuiu as portas do rio. When the gates flew open, the water back come up into the mountains. Quando as portas se abriram, a água reteve-se até as montanhas. And Joshua and Israel possessed the gates of the enemy and crossed into the promised land because God told them to do it. E Josué e Israel possuíram as portas do inimigo e atravessaram para a terra prometida, porque Deus lhes disse para fazê-lo. True seed of Abraham. A verdadeira semente de Abraão. Brothers and sisters, when he got over there, Jericho was all walled up, high enough that they could run 3 chariots across the top. Irmãos e irmãs, quando ele chegou lá, Jericó era todo murado, tão alto que 3 charretes podiam percorrer o topo. How could these Israelites do it with board, picked up swords and everything and sticks and stones? How were they to go in there? Como poderiam estes israelitas tomá-la com espadas emprestadas, encontradas e tudo mais, e paus e pedras? Como iam entrar lá? But he was still the seed of Abraham. Mas ele ainda era a semente de Abraão. God gave him a vision, told him how to do it, said, sound a trumpet. Deus lhe deu uma visão, disse-lhe como fazer aquilo, disse: toquem uma trombeta. Amen. That's it. Let out a shout. March up towards the wall. The gates will fall before you. Amen. Amém. É isso. Gritem. Marchem até a muralha. As portas cairão diante de vocês. Amém. He was a royal seed of Abraham. He was a real believer. Ele era uma semente real de Abraão. Ele era um verdadeiro crente de Deus. The gates will drop down before you. As portas cairão diante de vocês. Just let out a shout and sound the trumpet. That's all you have to do. Apenas gritem e toquem a trombeta. É só isso o que tem de fazer. And what happened? The gates fell down and Joshua took the city. E o que aconteceu? As portas caíram e Josué tomou a cidade. A little later on we find out that the enemy was routing and going on after that, and even he stopped the sun in its tracks. Um pouco mais para frente, nós verificamos que o inimigo estava se dispersando e continuamente depois disso, ele até mesmo parou o sol no próprio lugar. As I spoke the other morning on the paradox, he stopped the sun until he possessed the gates of his enemy. Amen. Como falei outro dia de manhã sobre o paradoxo, ele parou o sol até que ele possuísse as portas do seu inimigo. Amém. He knew if that enemy ever got together again, they were scattered,
and the sun was going down. Ele sabia que se aquele inimigo se ajuntasse, eles estavam espalhados e o sol estava se pondo. And Amorites and the Amalekites and so forth are scattered through. E os amorreus e os amalequitas e assim por diante estavam todos espalhados. If they ever got together again and come together, then he'd have a hard time ever getting them to rout again. Se eles chegassem a se reunir e se unissem, então ele teria dificuldade em fazê-los dispersar de novo. And there was only one thing that was holding, that was time. And he stopped time. Amen. Amen. E havia apenas uma coisa que prolongava, que era o tempo. E ele parou o tempo. Amém! Amen. There's one thing keeping him from the promise. That was the sun, nature itself, crossing over, and he stopped nature. Amém! Havia uma coisa que não o deixava alcançar a promessa, que era o sol, a própria natureza, cruzando acima. E ele parou a natureza. Why, he was a seed of Abraham. He believed God's promise. Porque ele era uma semente de Abraão, ele cria na promessa de Deus. He stopped him and possessed the gates. Yes, sir. Ele o parou e possuiu as portas. Sim, Senhor. He's great man. All of them are great men. Esses grandes homens, todos eles eram grandes homens. But you know, every one of them, when they come to the gate of death, they all died. Mas sabe que quando eles, cada um deles, quando chegaram à porta da morte, todos eles morreram. Every one of them had to die, because they were great men. Cada um deles teve de morrer, porque eles eram grandes homens. They stopped the mouth of lions and escaped the fire and the edge of the sword and so forth, as we're told in Hebrews 11. Eles fecharam a boca dos leões e escaparam do fogo e do fio da espada, e assim por diante, como nos foi dito em Hebreus 11. And they possessed the gates of the enemy, all but one enemy, and that was death. E eles possuíram as portas do inimigo, todos os inimigos menos um. E tal foi a morte. Death swallowed every one of them up. A morte engoliu cada um deles. Then one day along come the royal seed of Abraham, Jesus Christ, the Son of God, Abraham's seed by faith. Então um dia veio a semente real de Abraão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, semente de Abraão por fé. Not through Isaac, the natural seed. They did their part. Não através de Isaac, a semente natural. Eles fizeram a sua parte. But here come one who was not natural born. Mas eis que veio um, o qual não teve nascimento natural. Here come one that never come by sexual desire. Eis que veio um que não chegou por desejo sexual. Here come one by virgin birth. Eis que veio um por nascimento virginal. The Son of God, the seed of Abraham. What a great man this was. O Filho de Deus, a semente de Abraão. Que grande homem foi esse! Other naturals was all born natural birth. This man was born to virgin birth. Outros naturais, todos nasceram por nascimento natural. Este homem nasceu por nascimento virginal. What did he do when he come on earth? O que ele fez quando veio à Terra? He conquered every enemy that Satan had. He conquered everything. Ele conquistou todo o inimigo que Satanás tinha. Ele conquistou tudo. What did he do? O que ele fez? He set out and he conquered sickness. There could be no sickness around him. Wherever sickness was, he conquered it. Ele saiu e conquistou a enfermidade. Não podia haver enfermidade perto dele. Em qualquer lugar que a enfermidade esteve, ele a conquistou. What did he do? After he conquered it, he gave us the keys. Amen. O que ele fez depois que a conquistou? Ele nos deu as chaves. Amém. Saying, whatever you bind on earth, I'll bind it in heaven. Oh, amen. Dizendo, tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Oh, amém. That's the royal seed of Abraham, his promise. Essa é a semente real de Abraão, a promessa dele. The Holy Ghost in us now, with the keys holding it to sickness. O Espírito Santo em nós agora, com as chaves, pondo isso na enfermidade. He conquered sickness. Sickness cannot stand in his presence. Ele conquistou a enfermidade. A enfermidade não pode permanecer na presença dele. And he said that he gave us the keys to do the same thing. Conquer sickness. Ele disse que nos deu as chaves para fazermos a mesma coisa, conquistar a enfermidade. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Also temptation. He was tempted in every manner like we was. What did he do? He conquered it.
Também tentação. Ele foi tentado de todas as maneiras como nós. O que ele fez? Ele conquistou isso. And what did he say to us? Resist the devil, and he'll flee from you. E o que ele disse para nós? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. He conquered sickness for us. He conquered temptation for us. Broke down the gates. Ele conquistou a enfermidade para nós. Ele conquistou a tentação para nós. Rebentou as portas. Took the key away from the tempter and handed over to the believer of Abraham's seed and said, Tomou a chave do tentador e a entregou ao crente da semente de Abraão e disse: if he tempts you, resist him and he'll flee from you. Se ele vos tentar, resisti a ele e ele fugirá de vós. Oh, my resisting. Oh, que coisa! Resisti a ele. He conquered both death and hell. Ele conquistou tanto a morte como o inferno. He rose up on the third day saying, I have overcome, and because I live, you live also. Ele ressuscitou no terceiro dia dizendo: Eu venci, e porque eu vivo, vós também viveis. Oh, what a promise. That's to the seed of Abraham. Oh, que promessa! Ela é para a semente de Abraão. He conquered the grave, rose up on the third day for our justification. Ele conquistou a sepultura, ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. When he rose up, he was our justification. Quando ele ressuscitou, ele foi a nossa justificação. What does that make us? Isso nos torna o quê? He conquered sickness, he conquered death, he conquered hell, he conquered the grave, he conquered temptation. Ele conquistou a enfermidade, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno, ele conquistou a sepultura, ele conquistou a tentação. Oh, now we are more than conquerors through him that loved us and gave his life for us. Oh, agora somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e entregou a sua vida. Being the royal seed of Abraham, with the same Spirit of God in us that was in him. Sendo a semente real de Abraão, com o mesmo Espírito de Deus em nós que estava nele. We are more than conquerors. Every gate has been conquered for us. Somos mais do que vencedores. Toda a porta já foi conquistada para nós. The only thing we have to do is possess it. It's already conquered. A única coisa que temos de fazer é tomar posse dela. Já está conquistada. Sickness is conquered. Death is conquered. Hell is conquered. The grave is conquered. A enfermidade está conquistada. A morte está conquistada. O inferno está conquistado. A sepultura está conquistada. Everything is conquered. We hold the keys by His grace. Tudo está conquistado e seguramos as chaves pela sua graça. Are you afraid to stick them in the lock and say, I come in the name of Jesus Christ. Ask the Father anything. My name, I love Him. Você tem medo de colocá-las na fechadura e dizer, eu venho no nome de Jesus Cristo. Pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o amo. After 2,000 years has passed, 2,000 years and still, here He is in our midst, the mighty conqueror that rent the veil in two. Depois de 2.000 anos passarem, 2.000 anos, e ele ainda está aqui em nosso meio, o poderoso conquistador que rasgou o véu em dois. That took every sickness, every disease, everything upon Himself, and bore our infirmities to the cross. Que levou toda a enfermidade, toda a doença, tudo sobre ele mesmo, e carregou as nossas enfermidades à cruz. And our sickness and our diseases, and triumphed over them, and raised up for our justification. E a nossa enfermidade e as nossas doenças, e triunfou sobre elas e ressuscitou para a nossa justificação. And stands alive after 2,000 years to manifest Himself as a living Jesus Christ amongst the royal seed of Abraham, who are heirs of all things. Encontra-se vivo depois de 2.000 anos para manifestar-se como um Jesus Cristo vivo entre a semente real de Abraão, que é herdeira de todas as coisas. Oh my, those who after go through the test promise of the Word. Oh, que coisa! Aqueles que depois que passam pelo teste, a promessa da palavra. If you can believe the Word, then you are also the seed of Abraham. That's how you come to it. Se você pode crer na palavra, então você também é a semente de Abraão. É assim que você chega a ela. If you can't take that Word test, then if you doubt it,
a little suspicious of it, you can't hardly believe it. Se você não pode suportar esse teste da palavra, então se você duvidar dela, um pouco suspeito dela, você mal consegue recebê-la. There's something other you can't believe it, then don't you come in the prayer line. Tem uma coisa ou outra que você não consegue crer nela, então não venha na fila de oração. I wouldn't even fool around the altar until you can get enough grace to know that God's Word is true. Eu nem chegaria perto do altar, até conseguir bastante graça para saber que a palavra de Deus é verdadeira. And when you once break through that veil of unbelief, then you got the keys in your hands of death, hell, and the grave. E quando você chegar a atravessar esse véu da incredulidade, então você estará com as chaves nas suas mãos da morte, do inferno e da sepultura. Because you've got a conqueror who conquered for you. Porque você tem um conquistador, o qual conquistou por você. Then you've got Hebrews 13:8 that tells us Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Então você tem Hebreus 13:8 que nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. How can we do it? Como podemos fazer isso? The people today say, oh, well, I'll tell you, he's in a certain way he is. He is the same. The Bible says... As pessoas hoje dizem, pois vou lhe dizer uma coisa, ele não, de certo modo ele é. Ele é o mesmo, a Bíblia disse. Oh, well, he doesn't do today like he did. Pois hoje ele não faz do mesmo modo que fazia. We find it right now when we see his word vindicated. What does it do? It throws it right back into their lap again. Hey, man! Encontramos isso agora mesmo, quando vemos a sua palavra vindicada. O que causa isso? Lança-a de volta bem no colo deles de novo. Amém! The real seed of Abraham believes it, they know it. A semente verdadeira de Abraão crê nela. Eles a conhecem. And he stands tonight as he met Abraham up there in the days of Lot and performed that miracle. E ele permanece hoje à noite do modo que se encontrou com Abraão lá nos dias de Ló e realizou aquele milagre. As he did by telling Sarah what she said behind him. Como ele fez ao contar para Sara o que ela disse atrás dele. Jesus promised the royal seed of Abraham that the church would see that same thing just before his coming. Jesus prometeu à semente real de Abraão que a igreja veria essa mesma coisa pouco antes da sua vinda. What is it? It's got to happen. God promised it. O que é isso? Tem que acontecer. Deus prometeu. Jesus Christ confirmed it and said it would be so. Jesus Cristo confirmou e disse que seria assim. And here we are today after 2,000 years, seeing him in our midst. Still the mighty conqueror. E aqui estamos hoje, depois de 2000 anos, nós o vemos em nosso meio, ainda o poderoso conquistador. He conquered death, hell, grave, all superstition, took the word and brought it through, yes. Ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura, toda superstição, levou a palavra, ela, sim. He said, if you abide in me and my words in you, ask what you will, and it shall be given to you. Ele disse, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será dado. What was it? The word Christ that's in your heart. O que foi isso? A palavra Cristo, o qual está em seu coração. If ye abide in me, my words abide in you, then you conquered everything, because I've conquered it for you. Se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, então conquistastes tudo, porque eu conquistei por vós. If ye abide in me, if you can understand me, if you can abide in me. Se vós estiverdes em mim, se podeis me entender, se podeis estar em mim. He that believeth me, that receiveth me, not just make believe, but can receive. Aquele que crê em mim, que me recebe, não apenas manufaturar, mas que pode receber. He that heareth my words, understandeth my words, and believeth on him that sent me has everlasting life. Aquele que ouve as minhas palavras, entende as minhas palavras, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. And shall not come into temptation or condemnation, but has passed from death unto life. E não entrará em tentação ou condenação, mas passou da morte para a vida. There he is, the mighty conqueror. Aí está ele, o poderoso conquistador. Here he is today, the same yesterday, today, and forever. Here he is performing before the seed of Abraham that's been called out of Babylon. Aqui está ele hoje, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está ele agindo diante da semente de Abraão, que foi chamada da Babilônia. Called out of Sodom, called out of the world and separated, showing his promise just exactly true.
chamada de Sodoma, chamada do mundo e separada, mostrando a sua promessa exata e completamente. After 2,000 years, here he stands in the midst of us tonight, that mighty conqueror. Depois de 2.000 anos, aqui está ele em nosso meio, hoje à noite, aquele poderoso conquistador. The Word of God, who can discern the thoughts that's in the heart and the intents thereof. A palavra de Deus, a qual pode discernir os pensamentos que estão no coração e os intentos dele. What is it? Thy seed shall possess the gates of its enemy. O que é isso? A tua semente possuirá as portas do seu inimigo. What is it? It's the seed of Abraham, the royal seed, believing the Word. O que é isso? É a semente de Abraão, a semente real, crendo na palavra. The Word is God. E a palavra é Deus. Now, when we see this, we can scream out with them like the poet of old. Agora, quando vemos isto, podemos clamar com eles como o poeta de antigamente. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe. Rising he justified, freely forever, someday he's coming, oh glorious day. Ressuscitando ele justificou de graça para sempre. Algum dia ele voltará. Oh, que dia glorioso! Someone said, you're getting old, boy. I can't help that. Alguém disse, você está envelhecendo, rapaz. Não posso evitar isso. I've lived since I was a little boy. My only achievement I've ever had is to see Jesus Christ coming. I gave my life for that purpose. Tenho vivido desde que era menino. A única realização que tenho tido é ver a vinda de Jesus Cristo. Entreguei a minha vida para esse propósito. I'm still in the pulpit as an old man. I believe the same story. Ainda estou no púlpito como velho. Creio na mesma história. And the greatest thing I can think of is to see Jesus Christ coming from the heavens to receive his own. E a maior coisa em que posso pensar é ver Jesus Cristo vindo dos céus para receber os seus. God, no wonder we can sing, all hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Deus, então, meu, não é para menos que possamos cantar, salve o poder do nome de Jesus, caiam os anjos prostrados. Bring forth the royal diadem and crown him the Lord of all. Trazei o diadema real e o coroai como Senhor de todos. Why? He is a mighty conqueror. Por quê? Ele é o poderoso conquistador. If you're in him, you're in the Word. Se você estiver nele, você está na palavra. He said, if you abide in me, ask what you will. What you will, for every gate has already been conquered. Ele disse, se estiverdes em mim, pedi tudo o que quereis. Tudo o que quereis, pois toda a porta já foi conquistada. Then we can say, for every promise in the book is mine. Every chapter, every verse is mine. Então podemos dizer, pois cada promessa do livro é minha, cada capítulo, versículo e linha. I'm trusting in his word divine, for every promise in the book is mine. Confiando estou em sua palavra divina, pois cada promessa do livro é minha. Friends, do you realize what that means? Amigos, vocês entendem o que isso significa? Every promise that God made Abraham, every promise that was spoke by the prophets. Toda promessa que Deus fez a Abraão, toda promessa que foi proferida pelos profetas. Every promise that Jesus Christ promised for this day, He's sure to confirm it and to show that He lives forevermore. Toda promessa que Jesus Cristo prometeu para esse dia, Ele está aqui para confirmá-la e mostrar que Ele vive para todo sempre. Thy seed shall possess the enemy's gate. A tua semente possuirá a porta do inimigo. When it comes down to the hour of death, you say, what about that? Quando chega a hora da morte, você diz, o que tem isso? You still have that possession that Paul said, oh grave, where is thy victory? Oh death, where is thy sting? Ainda assim você tem a posse que Paulo disse, ó sepultura, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? But thanks be to God who gives us the victory through that mighty conqueror, Jesus Christ. Mas graças a Deus, o qual nos dá a vitória através daquele poderoso conquistador, Jesus Cristo. Oh, let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Oh,
Saiam os anjos prostrados, trazei o diadema real e o coroai como Senhor de todos. Tonight, after 2,000 years, we stand to see him yet, the mighty conqueror. Hoje à noite, depois de 2000 anos, nos levantamos para ainda o vermos, o poderoso conquistador, Who rent the veil that separated us from any promise of God, and we are more conquerors in him. o qual rasgou o véu que nos separava de qualquer promessa de Deus, e somos mais do que vencedores nele. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, as we stand here tonight in the presence of the Holy Ghost, Pai Celestial, enquanto estamos de pé aqui hoje à noite na presença do Espírito Santo, that great person of Jesus Christ in spirit form, who was promised to come upon the seed of Abraham, the royal seed, aquela grande pessoa de Jesus Cristo em forma de Espírito, a qual foi prometida vir sobre a semente de Abraão, a semente real. we pray, oh God, if there's a man or woman, boy or girl in here that doesn't know you, Rogamos, ó Deus, que se houver um homem ou uma mulher, um mocinho ou uma mocinha aqui dentro que não te conhece, they've got doubt and fluctuations in their mind about the Word of God, whether it is the truth or not. eles têm dúvida ou frustrações na mente deles a respeito da palavra de Deus, se ela é verdade ou não. Oh, great God, who made the promise, come tonight. Ó grande Deus, o qual fez a promessa, vem hoje à noite. There's one great promise you made, Lord. You can keep that promise. Há uma grande promessa que tu fizeste, Senhor. Tu podes cumprir essa promessa. You said, he that believeth on me, the works that I do shall he also. Greater than this will he do, for I go to the Father. Tu disseste, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Maiores do que essas fará, pois eu vou para o Pai. Father God, we pray that you'll confirm your word. Deus Pai, rogamos que tu confirmes a tua palavra. There's many of the children of Abraham here tonight is sick. Há muitos dos filhos de Abraão aqui hoje à noite que estão doentes. Oh, the devil has gated them up. They've put them on the inside, and they've turned the keys. Oh, o diabo os reteve na porta, foram colocados dentro e as chaves foram viradas. And said, now you must die. You have heart trouble, you got this, that, or the other, and you must die. E disseram, agora você deve morrer. Você está com problema de coração, você está com isto, aquilo ou aquilo mais, e deve morrer. Oh, God, may the Jubilee trumpet sound tonight of the gospel, that every slave can go free. Oh, Deus, que a trombeta do jubileu soe hoje à noite do Evangelho para todo escravo poder sair livre. Jesus Christ has conquered those gates. We hold the keys in our hands. Jesus Cristo conquistou essas portas. Seguramos as chaves em nossas mãos. Oh, in my name they shall cast out devils. Oh, em meu nome expulsarão demônios. If you ask the Father anything in my name, I'll do it. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. He that believeth on me, the works that I do shall he also. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. The word of God is sharper and more powerful than a two-edged sword. A palavra de Deus é mais afiada e mais eficaz do que espada de dois gumes, Cutting to the sunder and the mire, and even a discerner of the thoughts that's in the heart. cortando até a divisão e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos que estão no coração. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. For they were eating, drinking, marrying, giving in marriage. Pois comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Great building programs, and we watch the world. Grandes programas de construção, e observamos o mundo. There will be signs, fearful sights in the heaven above. This is flying saucers, earthquakes in divers places. Haverá sinais, coisas espantosas acima no céu. Isso são discos voadores, terremotos em diversos lugares. The sea roaring, tidal waves, man's heart failing, fear. O mar rugindo, ondas gigantescas, os homens desmaiando de temor. Distress between nations, perplexity of time. Atrito entre as nações, perplexidade do tempo. And as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. E como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Oh, God, come tonight and perform thy word. Ó Deus, vem hoje à noite e executa a tua palavra.
Come tonight and honor the faith of the children of Abraham. Through Jesus Christ's name we ask it. Amen. Vem hoje à noite e honra a fé dos filhos de Abraão. Através do nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. The Lord bless you richly. I'm not going to make the altar call just at this time. I'm going to leave it up to you. O Senhor abençoe vocês ricamente. Não vou fazer apelo para virem ao altar neste momento. Vou deixar por conta de vocês. I think that many times altar calls, I believe with them. Eu acho que muitas vezes o apelo para virem ao altar, eu creio com eles. But as many as received was baptized. That's it. Many as received him. Mas tantos quantos receberam foram batizados. É isso. Tantos quantos o receberam. We're going to pray for the sick. Vamos orar pelos enfermos. I can speak here all night. You're a lovely audience. Eu poderia falar aqui a noite toda. Vocês são uma bela audiência. But what I say is just a man. But if I say his words, then it isn't my words. It's his words. Mas o que eu digo é só como homem. Mas se eu falar as palavras dele, então as palavras não são minhas. São palavras dele. If I say something and God doesn't back it up, then that was my word. Se eu disser alguma coisa e Deus não sustentar isso, então foi a minha palavra. If I say his word and he backs it up, se eu disser a palavra dele e ele sustentá-la, who is that sinful man or woman, boy or girl that'll walk away and say it isn't so? Quem é aquele pecaminoso homem ou mulher, moço ou moça que se afastará e dirá que ela não é assim? Jesus said when he did these things, they said this man's a fortune teller. He's a devil. Jesus disse quando ele fez aquelas coisas que disseram, este homem é um adivinho, ele é um demônio. A fortune teller, anybody knows that fortune telling's of the devil? Um adivinho, qualquer um sabe que a adivinhação é do diabo. He said he's a fortune teller. Ele disse, ele é um adivinho. But did you ever see a fortune teller preaching the gospel? Mas você já viu um adivinho pregar o evangelho? Did you ever see the fortune teller casting out devils? Você já viu adivinho expulsar demônios? No, indeed, they don't do it. Não, com certeza que não o fazem. He said, now I, the Son of Man, will forgive you this. Ele disse, agora eu, o Filho do Homem, vos perdoo isso. But when the Holy Ghost has come, to speak against it will never be forgiven in this world or the world to come. Mas quando o Espírito Santo vier, nunca será perdoado falar contra ele, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Because it's calling the work of God an unclean spirit. Porque isso é chamar a obra de Deus de espírito imundo. God be merciful to us tonight, and I pray that God will come down and confirm this word before you. Deus seja misericordioso para conosco esta noite, e é a minha oração que Deus desça e confirme esta palavra diante de vocês. Brother, sister, this is my soul. I've got to meet God. Irmão, irmã, esta é a minha alma. Eu tenho que me encontrar com Deus. I'm responsible for what I say to you. God will hold me responsible for it. That is right. Sou responsável pelo que digo a vocês. Deus me terá como responsável por isso. Isso mesmo. What good would it do me to stand here and say these things if I know that I was condemning my soul to hell? De que me adiantaria ficar aqui e dizer estas coisas se eu soubesse que estaria condenando a minha alma para o inferno? There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. God needs no interpreter, as I have said. He interprets His own word. Deus não necessita de nenhum intérprete. Como eu disse, ele interpreta a sua própria palavra. The seed of Abraham shall possess the gate of the enemy. Do you believe it? A semente de Abraão possuirá a porta do inimigo. Você crê nisso? If I could heal you, I would do it. Christ has already healed you. Se eu pudesse curá-lo, eu faria isso. Cristo já curou você. Only thing you have the key in your hand. A única coisa, você está com a chave na mão. That key is your faith to take a hold of it. Unlock it tonight, won't you? Essa chave é a sua fé para apoderar-se disso. Não quer destrancar esta noite? While He comes into our midst, that mighty conqueror that conquered every disease. Enquanto ele vem em nosso meio, aquele poderoso conquistador que conquistou toda doença. Then come here and show you that He's done it. For He still is the Word. E vem aqui e mostra-lhe que ele já fez isso, pois ele ainda é a palavra. And the Word is the discerner of the thoughts that's in the heart. É a palavra, é apta para discernir os pensamentos que estão no coração. What prayer, Lord? B1. What we start from the other night? Que cartão de oração? B. De onde começamos outro dia de noite? Let's start from 50. Who has prayer card B50? Raise up your hand. Prayer card B. Vamos começar a partir de 50. Quem está com o cartão de oração B50? Levante a mão. Cartão de oração B. We started from 1 the other night, now we're going to start from 50 now.
Começamos a partir de 1 outro dia de noite. Agora vamos começar a partir de 50 esta noite. Who has B50? Hold up your hand. Quem está com B50? Levante a mão. Prayer card B50? You mean it's not here? Cartão de oração B50 quer dizer que não está aqui? Do you have it? All right. B50, B51? Who has that? B51, all right. Você está com ele? Muito bem. B50, B51. Quem está com esse? B51. Muito bem. B52, who has B52? B52. Quem está com B52? All right, you have it. Muito bem. Você está com ele? B53, 54. Come right over here. 54, 55. B53, 54. Venha para cá. 54, 55. A boy comes down here right before I come in and mess up a bunch of cards. Meu filho vem aqui pouco antes de eu entrar e mistura uma porção de cartões. See how they are, one here and one there? E está vendo como estão um aqui e um ali? They don't know you might come down this row here and get one, next and get 10, next you get 25. Eles não sabem. Você poderá vir nesta fileira aqui e pegar o 1, o próximo pegar o 10, o outro pegar o 25. We don't know where it's at, but wherever they are. Não sabemos onde estão, mas qualquer o lugar que estejam. Now, how many we call? 5, 4, B50, B50, wasn't it? Agora, quantos chamamos? 5, 4, B50. Foi B50, não foi? B50 to 55, B50 a 55, 56, 57, 58, 59, 60. 56, 57, 58, 59, 60. Now let's see, 1, 2, count, Billy. Agora vejamos. 1, 2, conte-os, Billy e nós. 60, 70. Let them stand up first, if you will. 60, 70. Que eles se levantem primeiro, por gentileza. B50 to 70, 75. B50 a 70, 75. Count them, Brother Roy, if you will, while I'm talking to the audience. Conte-os, irmão Roy, por gentileza, enquanto falo com a audiência. How many out there now, as you look this way and you haven't got a prayer card? Quantos aí agora, enquanto olham nesta direção, e não têm cartão de oração? Remember, Jesus said, the works that I do shall you do also. Is that true? Lembre-se, Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Isso é verdade? That's true. Do you believe it? The seed of Abraham said so. É verdade. Vocês creem nisso? A semente de Abraão disse que sim. The Bible says that he is the high priest, Hebrews the 4th chapter. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, Hebreus capítulo 4. He's the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Do you believe it? Ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Vocês creem nisso? If he's the same yesterday and forever, how would he do it? Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como ele se compadeceria? There was a little woman in the Bible, as you notice what I'm saying. Há uma pequena mulher na Bíblia, enquanto vocês prestam atenção no que estou dizendo. A little woman in the Bible. Maybe she didn't have a prayer card. Uma pequena mulher na Bíblia. Talvez ela não tivesse cartão de oração. But she said in her heart, if I can touch that man, I believe him. Mas ela disse em seu coração, se eu conseguir tocar aquele homem, eu creio nele. She spent all she had for with the doctors. They couldn't help her. Ela havia gasto tudo o que tinha, pois com os médicos. Eles não conseguiam ajudá-la. Her case was too great. They could not help her, but she believed that God would help her. O caso dela era sério demais. Eles não conseguiam ajudá-la, mas ela creu que Deus a ajudaria. And she touched his border of his garment, and he said, I perceive that virtue's gone from me. Is that right? E tocou na beira da vestimenta dele. E ele disse, conheci que de mim saiu virtude. Está certo? Do you believe he's the same tonight? Vocês creem que ele é o mesmo esta noite? Do you believe he's here? Vocês creem que ele está aqui? How many believe he raised from the dead? Quantos creem que ele ressuscitou dos mortos? Now how can you prove he raised from the dead? Agora, como se pode provar que ele ressuscitou dos mortos? Not long ago, a famous Baptist man come to me, and he said, Brother Branham, I was defeated one time by Muhammad who said that. Não faz muito tempo, um famoso homem batista me procurou e disse, Irmão Branham, fui derrotado uma vez por um maometano que disse isto. He said if he's raised, he promised that he would do the same thing. Let's see him do it. Ele disse, se ele ressuscitou, ele prometeu que faria a mesma coisa. Vejamos ele fazer. See, they'd believe that he didn't do it. Vejam, eles creem que ele não ressuscitou. But we do believe that he does it. Mas nós sim cremos que ele faz. We believe that he's raised from the dead.
Nós cremos que ele ressuscitou dos mortos. There's not another religion in the world that can prove that their founders are living, but Christianity. Não há outra religião no mundo que possa provar que seu fundador está vivo, senão o cristianismo. And the only way God can confirm it is through those who believe it. E a única forma de Deus poder confirmar isso é através dos que creem. For that's the only way that God does perform His words is those who believe it. Pois essa é a única forma de Deus cumprir as suas palavras, é os que creem nela. Now, while they're lining up this little prayer line here, I don't know how many we'll get. Agora, enquanto estão formando esta fila de oração aqui, não sei quantos atenderemos. I want each one of you, hold your position, hold your seat, don't move around. Quero que cada um de vocês fique na sua posição, fique no seu lugar, não se agitem. Look this way and pray. Say, Lord Jesus, I believe. Olhem nesta direção e orem. Digam, Senhor Jesus, eu creio. You remember, He told me if you get the people to believe you and then be sincere when you pray. Lembre-se, ele me disse, se você conseguir que as pessoas creiam em você, então seja sincero quando orar. That's been across this nation back and forth for 15 years. Not one time did it fail. It can't fail. Tem sido assim de lado a lado desta nação, para lá e para cá, por 15 anos. Não falhou nenhuma vez. Não pode falhar. God, one thing God can't do, that's fail. Deus, uma coisa que Deus não pode fazer é falhar. He's got to keep His word. Ele tem que cumprir a sua palavra. I believe that. I believe that just as well as more than I believe I'm standing here. Eu creio nisso. Eu creio nisso tanto quanto mais do que creio que eu estou de pé aqui. More than I believe I'm in this building. This could be a mirage. It could be a dream. Mais do que creio que estou neste recinto. Isto poderia ser uma miragem. Poderia ser um sonho. In my soul I know Jesus Christ, the Son of God, lives. Em minha alma sei que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vive. You being a seed of Abraham, you being dead in Christ, you're Abraham's seed. E você, sendo uma semente de Abraão, você estando morto em Cristo, você é a semente de Abraão. Now they got some handkerchiefs here. Great success is done by this people who believe. Agora estão com os lenços aqui. São bem-sucedidas através disto as pessoas que creem. Now let us bow our heads while they're getting ready and pray for these. Agora inclinemos a cabeça enquanto eles estão se preparando e oremos por estes. Heavenly Father, we're taught in the Bible. And there's people here who believe every word that you said is the truth. Pai Celestial, a Bíblia nos ensina e a gente que crê que toda palavra que tu disseste é a verdade. Lord, sometimes they stagger and punch at the keyhole with a key, missing it and scraping, but they believe it's there. Senhor, às vezes cambaleiam e levam até o buraco da fechadura a chave deles, errando e riscando, mas eles creem que ali se encontra. Just let them keep punching, they'll find it. For it's there. Deixa que continue nevando até que encontre, pois ali está. And that key is a right key. If thou canst believe, all things are possible. E essa chave é a chave certa. Se tu podes crer, tudo é possível. As the song is being sang now, or played. Como o cântico está sendo cantado agora ou tocado. In the Bible it says that Paul, taken from his body handkerchiefs and aprons, A Bíblia diz que Paulo tirou de seu corpo lenços e aventais and sent them to the sick and afflicted, and unclean spirits left the people. They were healed. e os enviava aos enfermos e aos aflitos, e espíritos imundos saíam das pessoas e eram curadas. Now, Lord, we know St. Paul is with you. Agora, Senhor, sabemos que São Paulo está contigo. But it wasn't him. It was you, Lord. Christ in him. Mas não era ele, era tu, Senhor, Cristo nele. Not me that liveth, but Christ that liveth in me, he said. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim, ele disse. And now to this generation, you're still Christ today as you was yesterday. E agora, para esta geração, tu ainda és Cristo hoje, como eras ontem. And as I pray over these handkerchiefs, touch them, I pray that you'll defeat every enemy. E enquanto oro sobre estes lenços, tocando-os, rogo que tu derrotes todo o inimigo. Give them faith to let them know that the enemy is defeated. Dá fé a eles, para que saibam que o inimigo está derrotado. One time, the Red Sea, as we just spoke of, had Israel cut off from the promise. They was in the line of duty. E certa vez, o Mar Vermelho, como acabamos de falar, tinha interrompido Israel de chegar à promessa, e eles estavam cumprindo o dever.
One writer said that God looked down with angry eyes through that pillar of fire. E um escritor disse que Deus olhou com olhos irados através daquela coluna de fogo. And the sea got scared and opened up its gates, and they went across. E o mar teve medo e abriu suas portas, e eles atravessaram. Look down tonight through the blood of Jesus Christ. Olha esta noite através do sangue de Jesus Cristo. And may when these handkerchiefs is laid up on the sick, may the enemy see our faith tonight as we pray this prayer of faith for them. E que quando estes lenços forem colocados sobre os enfermos, que o inimigo veja a nossa fé esta noite, ao fazermos esta oração de fé por eles. And may each one be delivered in Jesus Christ's name. Amen. E que cada um seja libertado, em nome de Jesus Cristo. Amém. I want your undivided attention. Agora quero que me deem toda a sua atenção. Ever who's on the mic up here, you might step it up, Quem estiver cuidando do microfone aqui, que aumente o volume. because if the Holy Spirit should do this, I don't say that He will. Porque se o Espírito Santo fizer isto, não digo que ele fará. Anyone comes here and tells you that they have power to heal the sick, don't you believe it? Agora, qualquer um que vier aqui e lhe disser que tem poder para curar os enfermos, não creia nisso. The power is all in Christ. O poder está todo em Cristo. He is the conqueror, not you and I. Ele é o conquistador, não você ou eu. We just accept what He's done. Nós só aceitamos o que ele fez. No man has power to save or to heal. Ninguém tem poder para salvar ou curar. Every man in the world, the price has already been paid. Toda pessoa no mundo, o preço já foi pago. The requirement has been paid. How was it? A exigência foi paga. Como foi? He was wounded for our transgressions. With His stripes we were healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Your healing's paid for. Your salvation's paid for. A sua cura está paga. A sua salvação está paga. Have you got the faith to come accept it? That's all. Você tem a fé para vir aceitá-la? É só isso. If you're Abraham's seed, you have. God promised it. Se você for semente de Abraão, você tem. Deus prometeu. There's something in you that says it's there, and it is. Tem algo em você que diz que está aí. E está. Now, what is the gift? Agora, o que é dom? Is the gift to go out and heal people? No. Dom é para ir curar as pessoas? Não. A gift is to get yourself out of the way so God can use you. Dom é retirar-se do caminho para que Deus possa usar você. Now He promised that the last sign, according to Jesus Christ, Agora ele prometeu que o último sinal, de acordo com Jesus Cristo, as it was in the days of Sodom, just before it burned, como foi nos dias de Sodoma, pouco antes de queimar, not before other things taking place, the gospel was preached by Lot and so forth, not that. não antes de outras coisas ocorrerem. O evangelho foi pregado por Ló e assim por diante. Não isso. But just before it was burned, God came down in the form of a man Mas pouco antes de queimar, Deus desceu em forma de homem and sat with the elected church, Abraham and his group, who had the promise. e sentou-se com a igreja eleita, Abraão e seu grupo, o qual tinha a promessa. Now remember, just Abraham's seed receives this. Agora lembre-se, só a semente de Abraão recebe isto. A little while the world seeth me no more, Jesus said. Pouco e o mundo não me verá mais, Jesus disse. You shall see me, for I'll be with you in you to the end of the world. Vós me vereis, pois estarei convosco, em vós, até a consumação dos séculos. But He promised just before that He returned again, as it was in Sodom. Mas ele prometeu pouco antes dele retornar, como foi em Sodoma. Look what Sodom's getting. Look what the elect church is getting. Veja o que Sodoma está recebendo. Veja o que a igreja eleita está recebendo. Said, so shall it be at the coming of the Son of Man. Disse, assim será na vinda do Filho do Homem. God manifested in a form of a man that with his back turned to the tent told what Sarah did on the inside of the tent. Deus manifestado em forma de homem, que com suas costas voltadas para a tenda, disse o que Sara fez dentro da tenda. Everybody know that's truth? Raise your hand. That's exactly. Todos que sabem que essa é a verdade, levantem a mão. Exatamente isso. Now He promised it. We're at the end time. Agora, ele prometeu isso. Estamos no fim do tempo. Now remember, that was the last thing that happened, and the Gentile world was burned up, Sodom,
Agora lembre-se, essa foi a última coisa que aconteceu, e o mundo gentil queimou Sodoma. And the promised son came on the scene. E o filho prometido apareceu em cena. We're looking for our promised son, the Son of God. Estamos esperando um filho prometido, o Filho de Deus. Here we are. May God open your eyes. Aqui estamos. Que Deus abra os seus olhos. I know nothing else to say. May He open your eyes. Não sei mais o que dizer. Que Ele abra os seus olhos. Now, Heavenly Father, I'm as helpless. I'm a bunch of clay that you molded together. Set out here. Agora, Pai Celestial, sou tão incapaz. Sou um monte de lama que Tu formaste e colocaste aqui. Oh God, may I tonight have your grace and presence. Ó Deus, possa eu hoje à noite ter a Tua graça e presença. That it might be you might use these little lumps of clay that you've got in here. Que sejas Tu que uses esses pequenos amontoados de lama que Tu tens aqui. That those, Lord, who you've called to eternal life and maybe haven't accepted it as yet, may they see these promises. Senhor, que aqueles os quais Tu chamastes para a vida eterna e talvez ainda não a tenham aceitado, que esses vejam essas promessas. They might have been taught that was for another day, but here it is in the Bible. Talvez eles foram ensinados que isso foi para outro dia, mas aqui está na Bíblia. Confirm it, Lord. That's your own interpretation. It needs no more than that. Confirma-a, Senhor. Essa é a Tua própria interpretação. Não precisa mais do que isso. If you just make it so, then they'll see that the Word is true. Se Tu fizeres assim, então eles verão que a palavra é verdade. Grant it, Father. We commit ourselves to you. Concede, Pai. Nós nos entregamos a Ti. Let every person in here, Lord, use their faith tonight. Que cada pessoa aqui, Senhor, use sua fé hoje à noite. May every member of the tribe of Abraham through Jesus Christ have faith tonight and accept your presence. Que cada membro da tribo de Abraão, através de Jesus Cristo, tenha fé esta noite e aceite a Tua presença. And we'll give you the praise. Amen. E daremos louvor a Ti. Amém. Now, this is a strange. Agora, isto é estranho. I want you to help me. Pray for me. Sit real quiet. Don't move around. Sit still. Pray. Quero que vocês me ajudem agora. Orem por mim. Sentem-se bem quietos, não fiquem se mexendo. Fiquem quietos, orem. Now, it's changing from evangelism over to relax yourself in such a way that the Spirit of God can take you completely into another dimension. Agora vejam, está mudando de evangelismo para acalmá-los, de tal modo que o Espírito de Deus pode levá-los completamente a outra dimensão. Now, here stands this young. Come over here. That's all right. Agora aqui está esta jovem. Vem aqui um pouquinho, jovem. E apenas está bem assim. So I won't get away from this mic. See, I don't know what happens, you see, and then sometimes, you know. Para que eu não me afaste deste microfone. Veja, eu não sei o que acontece, veja você, e então às vezes você sabe. Now, the only way I know it is it's on the mic, you see, and they're trying to catch it out there. And I just don't know what. Agora, a única maneira de eu saber está no microfone, veja você, e estão tentando captar lá, e eu simplesmente não sei o que. Now, we're strangers to one another. I don't know you. Never seen you in my life. Agora somos desconhecidos um do outro. Não a conheço, nunca a vi na vida. But you're a lot younger than I. We're probably born miles apart and years apart. This is our first time meeting. Is that right? Mas é bem mais jovem que eu, e provavelmente nascemos a milhas de distância um do outro e anos de diferença. Esta é a primeira vez que nos conhecemos, está certo? If it is, raise up your hand so the audience will see. Se for, levante a mão para a audiência ver. She's just a woman standing here. Agora, ela é simplesmente uma mulher aqui, de pé. Look, take it back to the scripture. Let's take St. John 4. Each one of you read it when you go home. Veja, leve isto à escritura. Tomemos São João 4. Cada um de vocês, leia isso quando forem para casa. Not that this woman is that type of a woman. I don't know. Não que esta mulher seja esse tipo de mulher. Eu não sei. And you know that I'm not Jesus Christ. E você sabe que não sou Jesus Cristo. But he's here. It's him. Mas ele está aqui. É ele. Now his spirit anointing us can reveal her trouble as he did to the woman at the well. Same thing. Agora o espírito dele nos ungindo pode revelar o problema dela, como ele fez com a mulher no poço. A mesma coisa.
And by that, where the priests and the leaders of that day said, this man's a fortune teller, a devil, Beelzebub. E por isso, os sacerdotes e os líderes daquele dia disseram, este homem é um adivinho, ou um demônio, Beelzebu. This woman said, Sir, I perceive that you are a prophet. Esta mulher disse, Senhor, vejo que tu és profeta. We know that the Messiah is coming, and that will be his sign. Sabemos que o Messias vem, e esse será o sinal dele. How many know that's true? Agora, quantos sabem que isso é verdade? Well, if he's the same yesterday and forever, would that be his sign tonight? Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não seria esse o seu sinal esta noite? Did he promise it would be just before the end of time? Ele prometeu que seria pouco antes do fim do tempo? Now, see if he keeps his promise to Abraham's seed. Agora, veja se ele cumpre sua promessa à semente de Abraão. Now, if anybody in here thinks that's wrong, you come up here and do the same thing. Agora, se alguém aqui acha que isso é errado, venha você aqui e faça a mesma coisa. If it isn't, then don't say nothing about it. You have the privilege. Se não é, então não diga nada a respeito. Você tem o privilégio. Now, in Christ's name, I take every spirit under my control to the glory and honor of God. Agora, em nome de Cristo, eu tomo todo espírito sob meu controle, para a glória e honra de Deus. I wish I have to talk to you, young lady. Eu terei que conversar com você um momento, jovem. You know, our Lord talked to that woman at the well. Você sabe que o nosso Senhor conversou com aquela mulher junto à fonte. He said, bring me a drink. What was he doing? Ele disse, traze-me de beber. O que ele estava fazendo? Now watch. He said in St. John 5, Agora observe, ele disse em São João 5, Verily, verily, I say unto you, the Son, that was him, body, can do nothing within myself, only as he seen the Father do. em verdade vos digo, o Filho, que era ele, corpo, nada posso fazer em mim mesmo, apenas de acordo com o que ele via o Pai fazer. What the Father doeth, he showeth the Son. O que o Pai faz, ele mostra ao Filho. See, I can do nothing within myself, but as I see the Father do it. Veja, nada posso fazer em mim mesmo, a não ser como vejo o Pai fazer. Then Jesus never performed one miracle until first God showed him by vision. Então Jesus nunca operou um milagre até primeiro Deus mostrar-lhe através de visão. Not told him in his ear, but showed him. Não dizer-lhe em seu ouvido, mas mostrar-lhe. What I see, not hear, see the Father doing. O que eu vejo, não ouço. Vejo o Pai fazer. That's what made him a prophet like unto Moses, as Moses said. É isso o que o tornou um profeta semelhante a Moisés. Como Moisés disse. Now, when he know the Father, he's going to Jericho, but he had need to go by Samaria. Agora, quando ele conhecia o Pai, ele estava indo para Jericó, mas teve necessidade de passar por Samaria. And he came up to the city of Sychar. E ele chegou à cidade de Sicar. And now, see, the Samaritans was looking for a Messiah. E agora, veja, os samaritanos andavam esperando um Messias. The Jews was looking for it, and he showed them his sign. Os judeus andavam esperando, e ele mostrou-lhes o seu sinal. Philip, Nathaniel, Peter, as soon as that sign was done, they said, "You're the Son of God." Felipe, Natanael, Pedro, logo que esse sinal foi feito, disseram, Tu és o Filho de Deus. The rabbi said, "This man's Beelzebub." O rabi disse, este homem é Beelzebu. But now remember, the Gentiles, we were the Anglo-Saxon, we wasn't looking for no Messiah. Mas agora lembre-se, os gentios, nós éramos os anglo-saxônicos, nós não andávamos esperando nenhum Messias. We were heathens, Romans, and so forth. We wasn't looking for no Messiah. Éramos pagãos, romanos, e assim por diante. Não andávamos esperando nenhum Messias. He only comes to those who are looking for him. Ele só vem aos que o andam esperando. But the Samaritans was looking for him, so he had to go by him, up by Samaria. Mas os samaritanos andavam esperando-o, então ele teve que chegar a eles por Samaria. He sat down at the well. Sentou-se junto à fonte. A young lady, probably about your age, come out. Uma jovem, provavelmente mais ou menos da sua idade, chegou. She's a woman of ill fame. You've read the story, I guess. Ela era uma mulher de má fama. Você já leu essa história, creio eu. And he said, "Woman, bring me a drink." E ele disse, mulher, traze-me de beber. She said, "Oh, it's not customary for you, a Jew, ask Samaritan such." Ela disse, não é costume para ti, um judeu, pedir tal coisa a uma samaritana. He said, "But if you knew who you were talking to,
you'd ask me for a drink. Ele disse, mas se soubesses com quem falas, tu me pedirias de beber. The conversation went on. Finally, he found where her trouble was. A conversa continuou. Por fim, ele encontrou onde estava o problema dela. You remember what it was? She had too many husbands. Lembra-se o que era? Ela teve maridos em demasia. He said, go get your husband, come here. She said, I have none. Ele disse, vá buscar o teu marido, vem aqui. Ela disse, não tenho nenhum. He said, you said well. He said, because you've had 5 and the one you're living with now is not yours. Disse, bem dissestes, disse, porque tiveste 5 e aquele com quem vives agora não é teu. She said, sir, I perceive that you're a prophet. Ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. We know Messiah cometh, he'll tell us these things. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. And he said, I'm he. E ele disse, eu o sou. She left her water pot, ran into the city, and said, come see a man who told me what I did. Isn't this the Messiah? Ela largou seu cântaro, correu para a cidade e disse, vim de ver um homem, o qual me disse o que fiz. Não é este o Messias? They hadn't had a prophet for hundreds of years. Eles não tinham tido um profeta por centenas de anos. And here was a man that claimed to be the Messiah and proved to be a prophet and showed the sign of the Messiah. E aqui estava um homem que afirmava ser o Messias e provou ser um profeta e mostrou o sinal do Messias. Would it make you believe the same thing if he did the same thing? Se ele fizer a mesma coisa, isso faria você crer na mesma coisa? Being he is the same yesterday and forever and has promised to these scriptures he'd do it. Sendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e prometeu por estas escrituras que ele faria? Would it make the audience believe? Isso faria a audiência crer? You suffer with a kidney trouble. Is that right? Raise up your hand. Você sofre de problema dos rins. Se estiver certo, levante a mão. Why does that always bounce in my face? Por que isso sempre me golpeia no rosto? Somebody says he guessed that. Ever guess that? Alguém diz, ele adivinhou isso. Eu não adivinhei isso. Here, she's a nice woman. Aqui, ela é uma mulher distinta. You believe me? You know I never guessed that. Você acredita em mim? Agora você sabe que eu não adivinhei isso. Let me say something else. Deixe-me dizer mais uma coisa. Your husband's with you. He's suffering too, isn't he? O seu marido está com você. Ele também está sofrendo, não está? Spinal condition. That's right, isn't it? Complicação da espinha. É isso mesmo, não é? You got a little boy with you. He's suffering too. You want him prayed for. Você tem um menininho com você. Ele também está sofrendo. Você quer que ele receba oração. He's got something wrong with his eyes. That's right. Tem alguma coisa que não está bem com os olhos dele. É isso mesmo. You got a little girl with you. She's got kidney trouble, like you. Is that right? Você tem uma menininha com você. Ela está com problema dos rins, como você. Está certo? Now you can all be well if you believe. Do you believe it? Agora todos vocês podem ficar bons se crerem. Você crê? God bless you for one of those. Deus a abençoe. Siga em seu caminho e fique boa. You believe? He's the same yesterday, today and forever. Vocês creem? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. What is it? What's he trying to do? O que é isso? O que ele está tentando fazer? To you, seed of Abraham, he's showing you that he is not dead. I can't do those things. Para você, semente de Abraão, ele está lhe mostrando que não está morto. Eu não consigo fazer essas coisas. He's not dead, but he's a living, showing you that you have a right to possess the gates of your enemy. Ele não está morto, mas ele está vivo, mostrando que você tem o direito de possuir as portas do seu inimigo. That should settle it. Isso deveria encerrar isso. This lady, come this way just a moment. Esta senhora, venha para cá só um momento. We're around somewhere the same age, I suppose. Nós temos aproximadamente a mesma idade, suponho. But we're strangers to each other, so far as I know. Mas somos desconhecidos um do outro, que eu saiba. I don't know you. And we're strangers. I know nothing of you. That's right, raise up your hands. Não a conheço e somos desconhecidos. Não sei nada a seu respeito. Se isso estiver certo, levante a mão, veja. Just some of them give you a prayer card, and here you are. Foi só que lhe deram um cartão de oração e a senhora está aqui. All right, now if the Lord Jesus, Muito bem, agora se o Senhor Jesus... if I maybe say I was trying to take Brother Oral Roberts' place, or some of those great men of faith. Se eu talvez, digamos que eu estivesse procurando tomar o lugar do irmão Oral Roberts, ou de alguns desses grandes homens de fé, I'd say, lady, what's wrong with you? eu dissesse,
O que há de errado com a senhora? Say, well, I have so and so, and I might not be right. See, I don't know it. See. A senhora dissesse, bem, eu tenho tal e tal. Agora, ele talvez não esteja certo, está vendo? Eu não sei, está vendo? But you might tell him what's wrong. Mas ele, a senhora poderia dizer-lhe o que há de errado. He'd lay hands upon you and say, God sent me to pray for the sick. Ele imporia as mãos sobre a senhora e diria, Deus me enviou para orar pelos enfermos. You believe that? Yes. Glory to God. Go believe it. Crê nisso? Sim. Glória a Deus. Vai e creia. It's all right. It's all right. God promised that. Está bem, está bem. Deus prometeu isso. But you see, we're living up a little farther up the day in this. Mas veja, senhora, estamos vivendo um pouco mais adiante no dia do que isso. Jesus promised, as it was in the days of Sodom, works that I do shall you also. Jesus prometeu, como foi nos dias de Sodoma, as obras que eu faço também fareis. Now, if God can tell me what you have been, you know whether that's true or not. Agora, se Deus pode me dizer o que tem sido, a senhora saberá se é verdade ou não. He can tell you what you will be, and if that's true, this will be true too. Ele pode me dizer o que a senhora será. E se for verdade, isso também será verdade. If he tells you whatever, I don't know. But if he'll tell me what your trouble is. Se ele lhe disser, seja o que for, eu não sei. Mas se ele me disser qual for o seu problema, Will you believe it too, audience? também crerá a audiência? I really should stop. That one time that person is here a while ago, that should confirm it. Eu, na realidade, deveria parar. Aquela vez, aquela pessoa que estava aqui faz pouco, isso deveria confirmar. Jesus did it one time. He never did it one more time. Jesus fez isso uma vez, ele não fez nenhuma outra vez. Everybody in Sychar believed it. Believed the woman's testimony. When she come told him and she was an ill-famed woman. Todos em Sicar creram. Creram no testemunho da mulher quando ela foi, contou-lhes, e ela era uma mulher de má fama. A Christian just left the platform before all of you. Amen. Uma cristã acabou de sair da plataforma diante de todos vocês. Amém. But being that it's later than we think, may the Lord continue to prove himself the great mighty conqueror, that the seed of Abraham. Mas sendo que é mais tarde do que pensamos, que o Senhor continue a provar-se o grande e poderoso conquistador, que é a semente de Abraão. But like Abraham, he did it for Abraham once and then destroyed that and did it again. Mas como Abraão, ele fez isso para Abraão uma vez, então destruiu e fez de novo. Abraham continually to believe God. Abraão continuamente creu em Deus. You're not here for yourself. You're here for somebody else. And that's a lady, it's your sister. A senhora não está aqui para si mesma. Está aqui por outra pessoa. E é por uma senhora, é sua irmã. And the lady is shadowed to death. And she's suffering with a diabetes. E essa senhora está sombreada para a morte. E ela está sofrendo de diabetes. And she's not from here. She's from Louisiana, swampy country. E ela não é daqui. Ela é de Louisiana, uma região pantanosa. And here's another thing, that the audience might know this. E eis uma outra coisa, para que a audiência saiba disto. You have a daughter that's real sick, that's planning on attending this meeting, and she has epilepsy. A senhora tem uma filha que está muito doente, que tem planos de assistir este encontro, e ela tem epilepsia. That's true. Hallelujah. That is true, isn't it? You believe that? Isso é verdade, não é? A senhora crê agora? If you're Abraham's seed, accept it and walk out and be healed in the name of Jesus Christ. Se for semente de Abraão, aceite e saia e seja curada em nome de Jesus Cristo. Do you believe? Certainly. Vocês creem? Certamente que sim. Remember, it's His promise. He said He would do it. He keeps His promise. Lembrem-se, é a promessa dele. Ele disse que faria. Ele cumpre sua promessa. How do you do? We are strangers to each other. I don't know you, but God does know you. Como está? Somos desconhecidos um do outro. Não a conheço, mas Deus a conhece. Do you believe if God can reveal to me your trouble, then you know it has to come from some spiritual power. Crê que se Deus puder revelar-me o seu problema, então a senhora saberá que isso tem de vir de algum poder espiritual. Now, there's only two things it can come from that you could imagine. Agora, só há duas coisas de onde pode vir,
Isso a senhora poderia imaginar. When it's done, it's beyond explaining because it's a phenomenon. Quando é executado, é além de explicação, porque é um fenômeno. And also, it's a paradox. E também é um paradoxo. Something, well, it's unreasonable yet true. It'd be a paradox. Algo, bem, é irracional, no entanto, verdade, seria um paradoxo. And now, you know it, whether it's true or not. You'll know whether he's told you the truth. E agora a senhora sabe, se é verdade ou não, a senhora saberá se ele lhe disse a verdade. I remember, I don't know yet. It has to be someone besides me. Agora lembre